graça e a paz de Deus seja no seu coração. O Evangelho desta quarta-feira, Mateus capítulo 20, versículo de 17 a 28. Subindo para Jerusalém durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão até a morte, e o entregarão aos pagãos para ser exposto à sua zombaria, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos sentem no teu reino, uma à direita e outra à esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vos devo beber? Sim, disseram ele. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, ao sentar à minha direita ou à esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais o meu Pai reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse: Sabeis que os chefes das nações os subjugam, e os grandes os governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate para a humanidade, para a multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. E a você que me escuta aí pela Rádio Alternativa da cidade de Guaíra e Rádio Vida Nova FM 105,9. Sejam todos bem-vindos a esses canais de evangelização. O Evangelho de hoje é sensacional. Vem falar dos 12 discípulos de Jesus e de uma mãe. Isso mesmo, de uma mãe. Você percebeu que Jesus estava indo para Jerusalém e revelou para os 12 apóstolos o que deveria acontecer com ele. Jesus disse: o Filho do Homem será entregue, será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Quando Jesus terminou de falar com os 12, apareceu a mãe dos filhos de Zebedeu e disse: Senhor, eu quero fazer uma súplica. Ela prostrou-se diante de Jesus, porque ela sabia da grandeza e da misericórdia de Jesus. Mas ela fez um pedido muito ousado, né, se podemos dizer assim. Ela disse: Senhor, eu faço uma súplica, eu quero que o Senhor permita que os meus 2 filhos, um sente à sua direita, outro à sua esquerda, diante do Pai, na vida eterna. Jesus disse: mas a senhora não sabe o que está pedindo. Por acaso eles podem beber do cálice que eu vou beber? Então os 2 responderam: sim, nós podemos. Então Jesus disse: mas com certeza vocês podem beber o cálice que eu bebo, mas não compete a mim reservar um lugar lá na minha direita e minha esquerda. Os lugares estão reservados para o meu Pai. Meu Pai já reservou o lugar para aqueles que são escolhidos. Quando Jesus estava falando, os outros 10 apóstolos apareceram e começaram a indagar. Ficaram bravos com os 2 apóstolos que tinham questionado Jesus, com a mãe que tinha questionado Jesus. Então Jesus percebeu o clima tenso que ficou entre eles. Jesus disse: aquele que quer ser o primeiro deve se fazer de último. Aquele que quer ser o servidor deve se fazer de escravo. Deve servir para depois ser servido. Aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. Meu irmão, minha irmã, nós deparamos com essa cena no Evangelho, com a ousadia dessa mãe que rezou errado, mas rezou da sinceridade do seu coração. Que qual mãe não quer o bem para os seus filhos, não é verdade? Aquela mãe, ela só queria o bem para os filhos. Embora ela estava rezando pedindo de uma forma errada, porque não cabe a mim, a você pedir para que a gente possa sentar à direita de Jesus ou à esquerda. Isso são os nossos atos, nossos atos no dia a dia. O que você tem feito de bom? Só rezar? Rezar não adianta. Você tem
visitado uma família carente, você tem visitado um orfanato, você tem visitado um hospital, uma cadeia, enfim, você tem ido até aqueles que são excluídos, aqueles que são isolados, aquele que está na rua morando na sarjeta? Não. Então não cabe a você julgar, não cabe a mim julgar. Devemos fazer a diferença, não só rezar. Papa Francisco diz que a oração ela tem duas asas, a fé e a fé da asa direita e a razão da asa esquerda. Se você só bater asa com a fé, você não vai voar. Se você bater asa só com a razão, você não vai voar. Você precisa dos dois, da fé e da razão. São Paulo vai nos dizer da fé sem obras. Do que adianta eu ter fé se eu não tenho obras? Quero ver as obras para saber o tamanho da sua fé. É São Paulo dizendo isso, Jesus está falando, quero ver as suas obras para ver o tamanho da sua fé. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós não alcançamos aquela graça que queremos, porque estamos sendo como essa mãe, Senhor, eu quero entrar no paraíso com o Senhor. Mas não devemos pedir, devemos mostrar os nossos atos, as nossas atitudes, o que estamos fazendo de bom para herdar o reino do céu. O que você tem feito de bom? Qual o caminho, qual o legado que você tem deixado? O que você tem feito para almejar o céu? Deus te abençoe, eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração, meus irmãos. Paz e bem, já sabe, né? Não se esqueçam de compartilhar.